Na segunda carta de Timóteo, que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 4, nós vemos um Paulo, agora a palavra diz assim, Paulo velho, ele está preso na prisão Mamertino, é a sua segunda prisão. As pessoas saíam dali ou para o carrasco ou como leprosos. Sabemos pela história de Paulo que ele foi preso, acusado injustamente, mas agora ele está lá na prisão. Lucas está com ele, diz a palavra. E ele fala com Timóteo para que Timóteo traga junto com ele até Roma Marcos. Marcos é o autor do Evangelho, do segundo Evangelho. E o Evangelho de Marcos foi escrito por primeiro. Marcos, ele fazia parte do grupo que acompanhava Paulo nas viagens missionárias. Marcos era primo de Barnabé. E Marcos foi pela viagem missionária com Paulo. Mas chegou um momento da viagem que Paulo queria ir para a região de Icônio, Listra, Derbe. E Marcos não quis ir junto. Porque essa região de Icônio, Listra e Derbe, na Turquia, é uma região que tem muitos casos de malária. E Marcos sabia disso. Nesse momento da viagem, há um atrito. Paulo vai para esse lugar. E nesse lugar, provavelmente, Paulo contraiu malária. A malária afeta até os olhos, a ponto dos Gálatas que moravam na Galácia do Sul, que é esta região, falarem assim em Gálatas 4, ali o verso 13, 14 e 15, dizendo, olha, nós queríamos tirar os nossos olhos e dar para Paulo, porque Paulo, por causa da malária, estava com dificuldades nos olhos. Tanto que ele escreve algumas cartas, alguém escreve e ele escreve na parte final de próprio punho com letras grandes, ele chega a citar assim. Houve uma ruptura, e essa ruptura com Marcos aconteceu em Jerusalém. Terminou o concílio da igreja, a reunião da igreja em Atos 15. E Barnabé chega, pronto Paulo, vamos? E Paulo fala assim, claro que vamos, você viu as decisões, foram todas coerentes, a igreja vai avançar, a missão vai acontecer e nós vamos ver Jesus voltar. Só que Barnabé fala assim, mas Marcos vai com a gente. E Barnabé, o primo de Marcos, defende Marcos. E Paulo fala, olha, então vamos, mas Marcos não vai com a gente, porque Marcos preferiu voltar para a casa da sua mãe em Jerusalém. E Paulo fala, olha, se Marcos for, você não vai. Não tem como ir com João Marcos. Eu não perdoo ele por não nos ter acompanhado naquela vez, até a região de Icônio, Listra e Derbe. Barnabé pega Marcos, seu primo, e formam uma dupla e vão em outra direção. E Paulo e Silas vão em outra direção. Uma nova dupla surge. Passa-se o tempo. Pedro, o apóstolo, discipula Marcos, trabalha com Marcos, e Marcos escreve o Evangelho, um dos evangelhos lindos da Bíblia, o Evangelho de Marcos. Só que agora Paulo está fazendo um exame do coração, está fazendo uma faxina na alma, uma limpeza na mente, e ele está pensando assim, estou prestes a morrer. Quem foi que eu magoei? Quem foi que eu entristeci? Quem foi que eu preciso pedir perdão? Sabe por quê? Porque Paulo entendia que ele precisava se reconciliar com alguém. E ele fala agora para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo queria falar com Marcos. Paulo queria se reconciliar com Marcos. Porque ele precisava liberar perdão para Marcos e Marcos liberar perdão para ele. Hoje, tem alguém que você precisa perdoar? Hoje, examinando a mente e o coração, você tem alguém que você precisa pedir perdão ou liberar o perdão? Não seja rancoroso, rancorosa. Não, libere o perdão. Você vai viver melhor perdoando. Você vai ser perdoado ao perdoar. Você vai ter paz. Você vai ter a calma nos seus pensamentos. Hoje, que Deus te abençoe. Hoje, que Deus te guarde.
Hoje que Deus te ajude a perdoar e a liberar perdão. Que Deus acompanhe você em todos os momentos nesse dia, no nome de Jesus. Amém.